Lição 10. Descanso sabático. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. Sábado 28 de agosto. Ouvimos todos os tipos de argumentos contra a guarda do 7º dia, o sábado, não é mesmo? Coisas do tipo: Jesus mudou o sábado para o domingo, ou que Jesus aboliu o sábado, ou que Paulo o anulou, ou ainda que os apóstolos substituíram o sábado pelo domingo em homenagem à ressurreição de Jesus. Nos últimos anos, surgiram argumentos mais sofisticados, alegando, por exemplo, que Jesus é nosso descanso sabático e que, portanto, não precisamos santificar o sábado nem qualquer outro dia. Sempre haverá o estranho argumento de que, descansando no sábado, estamos de alguma forma procurando obter o céu. Por outro lado, alguns cristãos têm se interessado mais pela ideia de descanso, de um dia de repouso, e embora argumentem que esse dia é o domingo, ou que o dia não importa, assimilaram a noção bíblica de descanso e por que ela é importante. Entendemos a perpetuidade da lei moral de Deus e que a obediência ao 4º mandamento não significa tentar obter o céu, da mesma forma que a obediência aos outros mandamentos também não significa isso. Nesta semana, continuaremos examinando o descanso que Deus nos deu no mandamento do sábado e por que ele é importante. Domingo, 29 de agosto. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. O sábado e a criação. De todos os 10 mandamentos, somente o 4º começa com o verbo lembrar. Não está escrito: lembre-se de que você não deve furtar, ou lembre-se de que você não deve cobiçar. Existe apenas: lembre-se do dia de sábado. A ideia de lembrar pressupõe história, implica que algo aconteceu no passado do qual precisamos nos lembrar. Quando nos lembramos, fazemos conexões com o passado. E lembre-se do dia de sábado para o santificar marca um retorno direto à semana da criação. Ouça Gênesis 1, 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Pergunta 1. Conforme essas passagens, por que o ser humano é especial e radicalmente diferente do restante da criação de Deus? Por que é tão importante entender essa distinção? Quando nos lembramos da criação, vemos que fomos criados à imagem de Deus, algo que não é dito a respeito de nenhuma outra criatura. Os seres humanos são radicalmente diferentes de qualquer outra criatura no planeta, independentemente do quanto nosso DNA tenha algo em comum com outros animais. E ao contrário da mitologia popular, não somos meros macacos avançados, nem versões mais evoluídas de algum primata primitivo. Como seres humanos, feitos à imagem de Deus, somos singulares entre tudo o que Deus criou neste mundo. Ouça Gênesis 2, 15 e 19. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Pergunta 2. Conforme a passagem lida, como a história da criação nos lembra de nosso relacionamento com as coisas criadas? Perceber que Deus também criou o nosso mundo nos lembra de nossa responsabilidade para com as coisas criadas. Devemos ter domínio sobre as criaturas. Ter domínio não significa abusar. Temos que governar como regentes de Deus. Precisamos interagir com o mundo natural como Deus o faria. O pecado estragou e desordenou tudo, mas a terra ainda é criação de Deus e nada nos dá o direito de explorá-la em detrimento de outros seres humanos, o que tantas vezes acontece. Além de ser um memorial de Deus como Criador, como a guarda do sábado nos ajuda a ter mais consciência de nossa necessidade de sermos bons mordomos do meio ambiente? Segunda, 30 de agosto. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. Celebrando a liberdade. Como vimos, o sábado nos aponta para mais do que apenas os dias da criação. A segunda vez em que os 10 mandamentos foram pronunciados, Moisés estava recapitulando os 40 anos de Israel no deserto. Dessa vez, a frase que apresenta a razão para santificar o sábado não diz respeito à criação, mas à libertação da escravidão e do cativeiro do Egito. Embora hoje não sejamos escravos no Egito, enfrentamos outro tipo de escravidão que, de certa forma, pode ser tão opressiva quanto aquela. Ouça Gênesis 4, 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2 Pedro 2,19. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pergunta 3. Conforme essas passagens, que outras formas de escravidão enfrentamos hoje? O sábado é uma celebração da liberdade de tudo que nos mantém em cativeiro. No sábado, somos lembrados de que existe libertação do pecado não em nosso próprio poder, mas no poder de Deus, que é oferecido a nós pela fé. Também somos lembrados de que não merecemos essa liberdade. Os primogênitos israelitas foram salvos pelo sangue do Cordeiro espalhado nos umbrais das portas na noite anterior ao êxodo do Egito. Também fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e agora devemos andar na liberdade que é nossa em Cristo Jesus. Ouça Romanos 6, 1 a 7. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Pergunta 4. O texto lido pode ser relacionado ao que recebemos no sábado? Em Deuteronômio 5,15, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. O povo foi lembrado novamente de que a obra de Deus em seu favor o tinha salvado. Quanto mais devemos nós, como cristãos, perceber que somente a obra de Cristo e seu poder nos salvam do pecado. Esse mandamento nos ordena descansar na salvação que Deus conquistou para nós mediante seu braço poderoso. Somos libertos de nossas tentativas de justificação ao nos lembrarmos de que Deus é o Criador e que podemos confiar que Ele também nos recriará e nos libertará, hoje mesmo, da escravidão do pecado, se permitirmos que Ele trabalhe em nós. Qual tem sido sua experiência com a escravidão do pecado? Como podemos nos apropriar das promessas que recebemos em Jesus de libertação dessa escravidão? Terça, 31 de agosto. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. O estrangeiro dentro das tuas portas. Ouça Êxodo 19, 6. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunta 5. O que esse texto revela sobre a condição do antigo Israel? Israel tinha sido chamado do Egito para ser o povo da aliança de Deus, a nação por meio da qual o Evangelho teria sido propagado ao mundo, caso eles tivessem permanecido fiéis. Eles eram o objeto do cuidado e do interesse especial de Deus, recebendo privilégios especiais e, ao mesmo tempo, responsabilidades especiais. Ouça Êxodo 23, 12. Durante 6 dias você fará o seu trabalho, mas no 7º dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Pergunta 6. O que mais ocorre neste texto? Como Deus via os outros além dos israelitas? Muitas pessoas não se dão conta da universalidade do sábado. O erro mais comum é dizer que o sábado foi apenas para os judeus, erro exposto nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. Afinal, Deus criou todas as pessoas, então todos devem se lembrar do dia de sábado. Embora devamos sempre ter em mente o que o sábado representa para nós, precisamos nos lembrar também do que ele nos revela sobre os outros. De certa forma, nosso descanso e relacionamento com o Criador e Redentor nos levará automaticamente a enxergar os outros com novos olhos, a vê-los como seres criados pelo mesmo Deus que nos criou, amados pelo mesmo Deus que nos ama e que morreu por eles, assim como por nós. Como vimos, os servos, os estrangeiros e até os animais deveriam participar do descanso sabático. Até mesmo os estrangeiros que viviam em Israel, isto é, aqueles que ainda não participavam das promessas da aliança feitas a Israel, deveriam desfrutar do descanso sabático. Isso é muito revelador. Os seres humanos e mesmo os animais jamais deveriam ser explorados nem abusados. Todas as semanas, assim como o povo hebreu, devemos ser lembrados poderosamente
do quanto temos em comum com outras pessoas. E mesmo que desfrutemos de bênçãos e privilégios que outros não desfrutem, devemos nos lembrar de que ainda fazemos parte da mesma família humana e, portanto, devemos tratar os outros com respeito e dignidade. Sua guarda do sábado poderia se tornar uma bênção para aqueles que não guardam esse dia? Ou seja, como você pode usar o sábado como testemunho para outras pessoas? Quarta, 1º de setembro. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. O serviço ao próximo honra o sábado de Deus. No Novo Testamento, os líderes religiosos tinham a guarda do sábado como uma arte. Havia dezenas de proibições e regras estabelecidas para ajudar na santificação do sábado. Essas regras incluíam a proibição de amarrar ou desamarrar qualquer coisa, de separar 2 fios, de apagar uma fogueira, de transportar um objeto entre um domínio privado e o domínio público, ou de transportar algo além de uma distância específica na esfera pública. Ouça João 5, 7 a 16. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado: É sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que disse a você: Pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Pergunta 7. De acordo com o texto, que acusação foi feita contra Jesus? Ignorando o milagre e a libertação do homem, os líderes ficaram obcecados com o fato de o homem curado carregar a cama em público no sábado. Em vez de ver como o Senhor do sábado utilizava esse dia especial, os líderes se empenhavam em manter suas regras. À nossa maneira e em nosso contexto, não devemos cometer erros semelhantes. Ouça Isaías 58, 2 e 3. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me por sentenças justas. Têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: Por que jejuamos, se tu nem notas? Por que nos humilhamos, se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Pergunta 8. Como o texto descreve a intenção de Deus para a guarda do sábado? Deus não deseja adoração vazia, nem silêncio piedoso. Ele deseja ver seu povo engajado com outras pessoas, especialmente os oprimidos e marginalizados. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs,
Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Buscar o nosso prazer ou nossos interesses equivale a profanar o sábado. A vontade humana não faz parte do ideal de Deus para o sábado. Somos convidados a cuidar dos que lutam, que são cativos, famintos e nus, que caminham nas trevas, cujos nomes ninguém se lembra. Mais do que outros dias da semana, o sábado deve nos tirar do egoísmo e nos fazer pensar mais nos outros e nas necessidades deles do que em nós mesmos. Quinta, 2 de setembro. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. O sinal de que pertencemos a Deus. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra esperava uma invasão iminente do exército alemão. Na medida do possível, foram feitos preparativos para defender a ilha natal. Fortificações adicionais foram instaladas nas praias. As estradas ofereciam ao inimigo as rotas mais rápidas para seus objetivos e, consequentemente, foram instalados bloqueios em pontos estratégicos. As autoridades inglesas, então, fizeram algo estranho. Para atrasar e confundir o inimigo, as placas das ferrovias e as placas de trânsito foram removidas. Sinais gravados em pedra ou edifícios não podiam ser retirados, mas foram cobertos com cimento. Os sinais são importantes. Eles servem como indicadores e guias. Antes do GPS, todos tínhamos mapas e contávamos com os sinais da estrada. Ouça Êxodo 31, 13, 16 e 17. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Pergunta 9. De acordo com o texto, do que o sábado é um sinal? Como podemos aplicar essas palavras a nós, que cremos na perpetuidade da lei de Deus? Embora essas palavras tenham sido ditas ao antigo Israel, nós que somos de Cristo somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E o sábado hoje continua sendo sinal entre Deus e seu povo. Êxodo 31 destaca que o sábado é sinal da aliança perpétua de Deus. Esse sinal nos ajuda a conhecer o Criador, Redentor e Santificador. É como uma bandeira levantada a cada 7 dias e que funciona para nos ajudar a lembrar, já que tendemos a esquecer. O sábado é um lembrete constante de nossas origens, libertação, destino e responsabilidade para com os rejeitados e marginalizados. O sábado é tão importante que, em vez de irmos a ele vem a nós a cada semana, uma lembrança perpétua de quem somos, de quem nos fez, do que Deus faz por nós e do que Ele fará por nós no novo céu e na nova terra. O Deus Santo convida a humanidade, sua parceira na aliança, a considerar o ritmo que governa o que realmente tem valor, o relacionamento salvífico entre o Criador e suas obstinadas criaturas. A cada semana, com a força e autoridade de Deus, somos ordenados a entrar no descanso que recebemos gratuitamente em Cristo, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz.
Como você pode ter uma experiência mais profunda com Deus durante o sábado? Sexta, 3 de setembro. Verso para memorizar. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Levítico 23, 3. Estudo adicional. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, lemos, abre aspas, durante toda a semana, cumpre-nos ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão de lei. Fecha aspas. Em Testemunhos para a Igreja, lemos, abre aspas, todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia, todas as energias do coração devem estar despertas, pois vamos nos encontrar com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada pessoa. Fecha aspas. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, as demandas para com Deus são ainda maiores no sábado do que nos outros dias. Seu povo deixa, então, as tarefas comuns e passa mais tempo em meditação e adoração. Pedem-lhe mais favores no sábado do que nos outros dias. Exigem-lhe a atenção de modo especial. Anseiam suas mais preciosas bênçãos. Deus não espera que o sábado passe para atender esses pedidos. A obra no céu não cessa nunca, e o ser humano não deve descansar de fazer o bem. O sábado não se destina a ser um período inútil de inatividade. A lei de Deus proíbe trabalho secular no dia de repouso do Senhor. A atividade que constitui o ganha-pão deve ser interrompida. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveito mundanos é lícito nesse dia. Mas como Deus cessou seu trabalho de criar e repousou no sábado e o abençoou, assim o ser humano deve deixar as ocupações da vida diária e dedicar essas sagradas horas a um saudável repouso, ao culto e a boas obras. O ato de Cristo em curar o enfermo estava em perfeito acordo com a lei. Era uma obra que honrava o sábado. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Como ser mordomos do meio ambiente sem aderir a agendas políticas? Como promover com mais fervor a mentalidade de servir? Como o sábado nos oferece mais oportunidades de fazer exatamente isso? O sábado nos ajuda a ver as pessoas com os olhos de Deus. As diferenças raciais, étnicas, socioeconômicas e sexuais são irrelevantes, pois fomos feitos à imagem de um Deus que nos ama. O sábado nos ajuda a lembrar dessa verdade?